Bom dia! 21 lives para despertar com a Monja do Amor. Yes, estamos no dia 15 das nossas 21 lives. Bom dia, Karine. Bom dia, Márcia. Virei o negócio aqui. Vamos colar fixar nosso tema. Beleza. Ô, Felipe. Bom dia, bom dia. Vamos acordar para despertar, não? Que tal? Eu não tô conseguindo fixar esse comentário. Vamos lá, fé. Vai dar certo. Agora sim. Bom dia! Time for change now. Essa é das minhas. Gente, hoje vamos falar sobre cansaço, esgotamento. Vamos falar sobre burnout. Vou contar um pouquinho da minha experiência. E vou falar sobre gestão de energia, né? Porque no final das contas, tudo na nossa vida é uma questão de gestão energética. E tudo que a gente vive, experimenta na nossa vida, é um investimento energético. Pra gente acordar, escovar os dentes, tomar café, ter uma conversa, fazer amor, fazer um curso, trabalhar, criar menino, brigar com menino. Tudo é um investimento energético na nossa vida. E muito poucas pessoas, elas têm consciência que isso é um investimento de recurso assim como outro qualquer. As pessoas, elas quando tem um dinheiro, elas querem que fazer aquele dinheiro render, aquele investimento render, ou ela não simplesmente não perder, mas como aumentar, né? E a nossa energia, a gente investe o nosso recurso energia de forma bastante inconsciente, e o investimento dessa energia é absolutamente transformador no resultado final que a gente vai ter lá no final da linha. Então, imagina que na sua vida, gente, eu não sou médica, tá? Eu gosto de falar tudo de um jeito bem simples, assim. Eu gosto de transformar isso em situações bem da nossa realidade. Então eu falo tudo de um jeito bem simples mesmo. Na nossa vida, a gente, para fazer as atividades do nosso dia a dia, vamos supor que nós temos a gente gaste em vista. Agora a gente vai falar tudo na linguagem do investimento. A gente invista 100 unidades de energia, vamos chamar energia de unidades. Então, o nosso corpo, que é uma máquina, ele se acostumou, aliás, regra número 1 do nosso corpo, economizar energia, ponto. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, eu já falei aqui várias vezes e vou falar mais 1000 vezes, a gente tem que levar em consideração o que o nosso corpo está fazendo, o que ele, né? O que ele se acostumou a fazer ou o que ele tende a fazer. Então, regra número 1 do corpo, da nossa fisiologia: sobreviver. Sobreviver exige economizar recursos. Então, toda a nossa fisiologia, ela é voltada para economizar recursos. E eu sempre bato nessa tecla aqui, que todo o processo de transformação exige uma gestão desse recurso energia. Por quê? Porque o nosso corpo tende a querer fazer tudo como era antes. Então, o nosso corpo, ele cria atalhos fisiológicos e principalmente atalhos dentro do nosso cérebro para que a gente possa automatizar funções e economizar mais energia. Sempre visando o quê? A sobrevivência e a reprodução. Esse é o objetivo final do nosso corpo, ok? Dito isso,
o nosso cérebro, ele cria uma série de atalhos. E atalho é que nem uma pista, o atalho cerebral, ele é que nem uma pista num terreno de mato. Quando você começa a caminhar no mato, tem árvore, tem coisas grandes que atrapalham você passar por aquele caminho. Quanto mais, a primeira vez que você passa por aquele caminho, você vem com um facão e vai cortando e vai tirando um pouco as pedras, né? Você vai literalmente forçando a criação daquele caminho que ele não existia. É assim com o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem as sinapses cerebrais dele, são caminhos que já foram abertos. Então, tudo que acontece em termos de decisão no nosso cérebro vai por esse caminho que já está aberto. Então, a vida se torna uma repetição. Porque ele fala assim, eu já tenho uma jurisprudência, eu já tenho essa decisão tomada. Então, eu vou por esse caminho que eu já conheço, está feito aquele caminho. E assim, tantas vezes que você caminha por aquele caminho, ele vai criando o que a gente fala quando a gente faz caminhada, vai criando uma picada, né? Aquele caminho já fica mais claro, no sentido assim, você já não precisa abrir com facão, aquela picada tá feita, aquela estradinha tá construída. E aí a gente vai caminhando. Na nossa vida, a gente vai quase que todos os dias, aí asfalta, aí vira uma rodovia gigantesca, né? De tanto que você vai e volta por aquele lugar. Uma vez, um amigo meu, ele namorou uma menina há 15 anos. E todos os dias, quando ele saía do trabalho, ele ia na casa dessa menina. Ele passava sempre na casa da menina depois do trabalho. E um dia ele terminou com essa menina. O que ele fez logo que ele foi depois do trabalho? Foi para casa da menina, embora ele tivesse terminado com a menina. É natural, o cérebro dele vai automático. Quando ele se deu conta, ele estava na frente da casa da menina. Beleza? Isso que eu quero dizer. Isso é um hábito que tem uma estrutura cerebral que sustenta aquilo lá. Na nossa vida, aí para fazer todas essas coisas, a gente vai acostumando o nosso corpo a produzir um certo X de energia. Então, ele sabe que com a qualidade da sua alimentação, com a qualidade do seu sono, com a capacidade que você tem de gerar novos fatos para gerar mais energia, tudo isso ele leva em conta e ele se acostuma a viver a sua vida a partir de um quanto de energia. Toda transformação, ela exige, portanto, um quanto de energia a mais. Se você está acostumado a viver com 100 unidades de energia, exatamente porque o seu cérebro, ele precisa dessa energia a mais para fazer novos caminhos neurais, eu digo que todo mundo começa um processo de transformação quase que tendendo ao fracasso, porque se a gente não leva em conta essa gestão energética, vai chegar um momento lá pelos 15, 20 dias que o seu corpo vai fazer tudo para você voltar ao que era antes, porque você, de fato, está indo contra o fluxo energético preparado para o seu corpo sobreviver, ok? Junte-se a isso, o mecanismo que é primitivo nosso, que é o mecanismo de defesa, que eles chamam que é fight or fly, né? Ou você se manda, ou você vai para a luta. Então, na nossa vida, como a mente não sabe discernir entre realidade e ilusão, imagina o tanto de estresse no seu dia que você fala assim, meu Deus, eu não entreguei aquilo ali. Ah, meu Deus, eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, meu Deus, esse negócio não tá certo. Ai, meu chefe vai brigar. Ah, mas vai ter aquela conversa difícil com a minha filha. Ah, lá. E a gente vive praticamente a nossa vida sentado num lugar, dando um monte de inputs no estresse do nosso corpo. O nosso corpo se prepara para essa guerra, se prepara,
várias vezes por dia para ir para a guerra. Aí vem adrenalina, vem uma série de coisas, nosso coração começa a bater rápido. Eu sinto todo o sangue vindo, só de falar nisso, eu sinto a energia aqui. Todo o sangue vem para fazer uma constrição, né, nas veias, e aí você vai para a luta mesmo, você se prepara, até seu corpo muda. Eu senti aqui, até minha postura mudou. E aí, um dia eu percebi lá no trabalho que naquele dia eu contei no meu trabalho 9 situações onde meu corpo se preparou para uma luta. 9 situações do trabalho que envolveram chefes, que envolveram coisas da minha cabeça que eu falei, mas não aconteceu isso. Uma ligação de alguém que me deixou, né, no estado de estresse. E aí você vai o dia inteiro recebendo aquele estímulo de fight, de lutar, de bora pra guerra. E eu, na frente do meu computador, linda e loira, fingindo que nada estava acontecendo, né? Porque estamos no ambiente do trabalho, você não pode nem fazer muita coisa, não. E aí chega no final do dia, como é que a gente tá? Morta. Chega no final do dia, isso um dia que eu me dei conta de quanto que esse mecanismo me levava para um estado constante de alerta. Por quê? Porque o seu corpo, para ele entrar no estado do fight, ele de fato libera uma série de secreções que te preparam, que se você não descarrega, para onde vai tudo isso? Para onde vai essa adrenalina? O batimento cardíaco, só de falar nisso já me deu um treco aqui, sério mesmo. Ai. E aí a gente vai vivendo pequenos estressezinhos na frente de uma tela ou num lugar onde efetivamente não houve aquela luta, não houve aquela descarga. E tudo, gestão física e emocional é carga e descarga, carga e descarga, carga e descarga. Na psicologia, por exemplo, o que a gente chama de caráter da psicologia não é bom caráter e mau caráter, é a forma como a pessoa se coloca no mundo, é tudo carga e descarga. Tem gente que tem mais facilidade na carga e na descarga energética, né? E aí, junte-se a isso, a nossa vida. Que hoje, vamos lá, quem se identifica comigo? A gente tem um super estímulo externo, não só das próprias coisas que você assume na sua vida, como filhos, como marido, como trabalho, mas o estímulo do computador, o estímulo da internet, o estímulo do celular. Isso aqui realmente hoje é alguma coisa que talvez daqui a uns anos a gente vai entender qual é o impacto disso aqui no nosso sistema nervoso. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas dizem que as pessoas hoje não passam mais de 40 segundos sem olhar isso aqui. Então, se você observar, né, o celularzinho tá ali, aí a pessoa fica. Ela não consegue ficar mais de 40 segundos, em geral, sem esse estímulo do celular. Imagine isso multiplicado por quantos segundos tem no dia que você está acordado e você ali no estímulo, né? Você está fazendo um trabalho, olhou o celular. Aí, as multitelas, né? Você está trabalhando aqui, você está olhando o celular, aí você abre uma tela do seu Gmail, que abre uma tela do outro, uma coisa que você está vendo, o celular está te estimulando. Às vezes tem até uma TV ligada. Eu trabalhava numa rede de comunicação e eu trabalhava de frente a uma TV, porque era comunicação, as pessoas precisavam ficar vendo notícia. Então era TV, celular e desktop. Aquilo tudo. E a gente assim, ó. Ok? Vai juntando. E aí, todo o estímulo de estresse no seu corpo, o dia inteiro você... Ai, meu Deus, mas eu não entreguei isso. Ai, meu Deus, mas aquilo aconteceu. Aí seu corpo se prepara para a briga. E você não descarrega aquilo, você guarda. Ai. E aí, o que acontece? A gente chega de noite,
acumulou tudo isso de estresse. Fora o fato de que no nosso dia nós temos cerca de 90 mil pensamentos, cuja maioria deles são estímulos, e pensamentos eu encaro como estímulos no nosso sistema nervoso. E aí, quantas vezes no seu dia você faz um retorno a uma história do passado? Pare para pensar nisso. Aliás, acho que eu até vou dar esse exercício hoje para vocês. Durante um dia não falar do passado, amanhã vocês me contam. Exercício do dia, blim, alerta exercício. Hoje você não vai falar nada que seja do passado. Você vai falar assim, poxa, você se lembra aquele dia que a gente comeu? Não pode falar. Tão medo, não pode falar. Você vai perceber quanto que o seu assunto vai cair. Amanhã vocês me contam. Passa um dia sem falar do passado. Beleza? Aí você vai no passado. E aí você traz para a sua realidade do presente uma emoção do passado. Puf! Seu sistema nervoso responde imediatamente. Aí tem um puta barulhão ali lá fora. Seu sistema nervoso responde. E assim vai. A gente tá o tempo todo nesse estímulo externo que a gente não pode controlar parte dele. Parte dele a gente pode. E a gente chega de noite, né? Com a mente, um corpo que recebeu muitos estímulos para lutar e teve que ficar parado. Então, tudo aquilo está no nosso sistema nervoso acumulado, todas aquelas toxinas que você acumula só pelo fato de você mandar a pessoa a merda quando toma uma fechada ali, você tá ali. Mais 90 mil pensamentos, quase uma grande parte deles um retorno de uma emoção do passado, algo que você quer resolver ou algo que você está injustiçado. A sensação de injustiça é uma das sensações que mais acometem as pessoas. E multiplica isso por celular e você vai dormir. O que acontece? Sua mente ela não desliga. A gente está tão hiperestimulado que o tempo que eu demoro para dormir é o tempo que eu preciso de me desligar de todos tudo que aconteceu no dia. E aí, minha gente, isso é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Muitas pessoas, quando vêm fazer curso comigo ou são meus clientes, eu já conheci gente que está há 20 anos com um sono mais ou menos. 20 anos, né? E aí eu pergunto, minha filha, como tá a tua vida? Porque eu vou falar uma coisa para você bem séria. Sem descanso não há alegria. Ponto. Simples assim. O seu corpo, ele vai fazer tudo para sobreviver, porque o nível energético dele tá tão baixo que ele vai pegar toda essa energia para você desenvolver as tarefas que você está acostumada lá no seu 100 unidades de energia. Ela fica no mico, ela está sempre puxando a reserva da reserva da reserva. Por quê? Porque você não só não criou um mecanismo a mais de produção de energia, como você vem trabalhando no limite energético, né? Geralmente porque soma-se a própria natureza hoje que eu percebo humana dessa coisa da alta performance. Olha que a área que eu mais me identifico com o coach é a área da alta performance, mas eu não gosto desse mito da alta performance. Eu tenho um pouco de medo desse mito da alta performance que cria em nós uma sensação de que a gente está sempre aquém do que deveria estar. Para mim, alta performance é viver constantemente utilizando de maneira inteligente os recursos que você já possui. Para algumas pessoas, alta performance é fodeção. Para mim, é desenvolver as suas habilidades num nível tamanho que você possa tirar mais daquele recurso. Então, alta performance é
treinar um saque 60 mil vezes. Ok, você vai se tornar um especialista. Mas para muitas pessoas, principalmente para quem está no mercado de trabalho, essa cobrança pela alta performance é algo que exige mais do que a gente pode dar. E aí a gente vai falar das mulheres, né? Mulheres são seres que acumulam milhares de coisas. É ou não é? Assim, vou falar por mulher porque eu não sou homem. Mulher, eu faço 200 cursos por ano. Todos os cursos por ano é assim, 10% homem, 90% mulher. Aí as mulheres fazem mais curso, elas se preparam mais. Elas querem ser gostosas, então elas têm que malhar. Elas estão sempre nessa maluquice de fazer regime. Aí elas trabalham, elas cuidam do filho. Elas estão sempre fazendo mais coisa. Ponto. Estão sempre nessa onda. E aí tem essa cobrança eterna, né? É uma coisa meio acostumada nossa da mulher, né? De fazer mais, de cuidar mais, de prestar mais atenção. E aí a gente tá sempre acumulando. Tudo vai pilhando. E a gente chega de noite e não dorme. Por quê? Porque a nossa mente, ela não consegue parar. A gente é hiperestimulado o tempo todo. A gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, a gente faz coisas, a gente conversa não sei o quê, faz dever com o filho, vai lá, vai cuidar da casa, vai nananã, aí senta, tá no WhatsApp, vai ver filme, dorme com filme. Como que dá conta de fazer um trem desse aí? A mente tá o dia inteiro funcionando de uma forma enlouquecida. Algumas linhas de médicos consideram hoje o pensamento como epidemia, a síndrome do pensamento acelerado, por essa hiperestimulação. E aí a vida se torna uma merda. Ponto. Eu posso dizer para você com muita franqueza, eu acho que 40% dos meus clientes que me procuram, me dizendo assim, ó, minha vida tá ruim, eu preciso mudar, eu preciso de terapia, eu preciso de coach, eu preciso de uma líder espiritual. Eu digo, não, meu filho, tu precisa mesmo é de dormir. Eu já cheguei ao ponto de receber uma cliente irregular, e um dia ela chegou para nossa sessão e eu olhei para ela e falei assim, não, hoje a sua sessão vai ser dormir, ok? Ela falou, mas como? Eu falei, não, minha filha, você não precisa falar, você não precisa chorar, você precisa dormir. E essa pessoa, ela estava num nível de desconexão tão grande com ela, que ela estava muito doente, ela estava desconfiada de que ela estava com câncer, a saúde dela estava estourada. E essa mulher, eu fiquei com ela, trabalhando com ela, acho que uns 5 meses. Desses 5 meses, a gente se encontrava toda semana. Eu diria que ela desmarcava 3 dias do mês e ia uma. Por quê? Porque o trabalho dela era sempre mais importante. E foi muito importante ela ver esse sistema de funcionamento, porque um dia eu dei uma chamadona nela e eu falei que eu ia deixar de trabalhar com ela. E ela falou, por quê? Não sei o quê. Eu falei, não, porque você não vai nas sessões, né? E ela falou assim, não, mas eu não vou nas sessões porque eu tenho trabalho, porque o meu cliente me liga, eu tenho que atender. Eu falei, filha, deixa eu te falar um negócio. Você está no princípio de um câncer, sua saúde está num mico, e você não consegue tirar 1 hora por semana para você realmente se focar nos mecanismos que fazem a sua saúde ficar no mico? Ela não conseguia perceber que aquela 1 hora que ela ia passar comigo era um investimento para a saúde dela.
tamanho grau de desconexão e tamanho grau dessa pressão que a gente tem, né, no resultado. Ela também tinha uma empresa e ela tinha um filho, então era assim, não, eu preciso apresentar resultado. E ela já vinha de uma coisa, de um período que ela ficou doente e ela precisava ganhar dinheiro. Eu falei, mas você está só se adoecendo mais. E aí ela já não dormia mais à noite, ela virou um zumbi mesmo, né? Aqui, ó, a sensação que tenho é que o estresse corrói. O estresse corrói mesmo. E aí, gente, eu vou falar pra vocês, sério. Umas 30 a 40% das pessoas que me procuram estão nesse nível de esgotamento. E claro, a gente quer ser feliz. A gente quer ser feliz. Mas eu vou fazer essa questionamento para você. Se esse não for seu caso, eu tenho certeza que você conhece alguém que está nesse caso. E eu vou falar com muita franqueza. Não tem como avançar na área de se desenvolver pessoalmente cansada. Não tem. Aliás, você vai criar mais um estresse naquele organismo cansado. Por quê? Porque a gente está sempre nessa busca constante por esse resultado final. Então, acaba que eu ter que fazer coisas, ou ter que estar melhor, ou ter que estar mais feliz, vira mais uma pressão que eu coloco sobre mim, né? E muito disso tudo que acontece vem pela própria desconexão que nós temos com o nosso corpo. Toda doença, ela é um sinal de que tem um desequilíbrio no seu corpo. E é muito sério isso, gente. Às vezes é uma diarreia que você tem durante 10 anos. Quantas pessoas você conhece que fala assim, ah não, meu intestino é assim mesmo. Há 10 anos que eu tenho cocô mole todo dia. Cara, isso não é normal. Ah, eu tenho essa dor aqui há 15 anos. E eu vou falar, porque eu já fui dessa turma, tá? Gente, você tá 15 anos com uma dor, não é normal. Você tá uma semana com uma dor, não é normal. Ok? Você constantemente dizer que tá cansado, não é normal. Ponto. E isso tá minando com a sua felicidade, tá minando com a sua alegria. Por quê? Porque a sua mente não para. Porque a gente tá constantemente colocando mais coisas e não tirando. A gente só coloca mais atributos, mais metas, mais desafios, mais pensamentos, mais frustrações. E some-se a isso o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, some-se a isso a poluição, some-se a isso o lixo de informação. Gente, você ligar um jornal nacional, não vou nem falar da pandemia, porque a pandemia a pessoa pode ter um ataque no meio daquele jornal ali. Nos 3 primeiros dias de quarentena, eu fiz uma coisa que eu não fazia há mais de 20 anos, eu fui assistir TV. Durante os 3 primeiros dias, a sensação que eu tinha, eu me deitava no sofá e falava assim, meu Deus do céu, não tem mais saída. Eu lembro dessa sensação física. E aí era o dia inteiro a pandemia, e a Itália, e não sei o que, e os mortos, e o caixão, e eu fui... E chegou uma hora que eu falei assim, não, gente, a gente tem que ficar em casa aqui, a gente fica assistindo o jornal, e acabou, a vida acabou, não tem mais saída. Aquilo foi me dominando, né? As músicas, eu falo sempre das músicas, cuida com as músicas que você escuta, isso é carga emocional que você coloca. Cuida do que você fala, cuida do que você vibra. Isso cansa. Preste muita atenção. Se você convive com alguém, quem é a nossa amiga que reclama? É a Priya, né? Que ela falou que ela reclama. Se você convive com alguém que está constantemente reclamando, presta atenção quando essa pessoa fala, como o seu corpo reage. Presta atenção. Eu
tem um exercício, assim, que eu me blindo, porque a gente não pode evitar, né, de conviver com certas coisas. Mas eu me blindo disso aqui, porque eu vejo que aquilo me cansa. É como se a pessoa despejasse um pezinho em cima de mim. Aí eu falo, né? Então, observe, porque o cansaço, se você é daquelas que tá cansada há 1000 anos, a tua vida não vai pra frente, ponto. É isso, ok? A ideia, a Karine tá falando aqui, a ideia da alta performance gera culpa. Pra muita gente, gera mesmo. E eu vou contar a minha história com isso. Então eu, toda linda, toda leve, falo de energia há 1000 anos. Ai, meu Deus, tô falando demais hoje, né? Vamos acelerar aqui. Eu falo de energia há 1000 anos. No ano retrasado, falo de gestão energética, é o que eu mais gosto de falar e ver com os meus clientes, né? Essa gestão energética. E eu já vou chegar na meditação. E no ano passado, lembra que eu contei que eu estava fazendo a transição de carreira? E eu comecei a perceber que o meu corpo começou a falhar mesmo, falhar. Eu perdi a memória de quem eu era por uns instantes. Eu parei o carro um dia, eu não sabia quem eu era, onde eu estava, o que eu estava fazendo lá. Eu parava no mercado, uma vez eu fiquei, sei lá, uns 10 minutos na frente de uma gôndola do supermercado, assim. Eu senti um cansaço que era fora do normal. A sensação física era que alguém tinha me desligado da tomada e que todos os meus músculos tinham se afrouxado. Tava assim, uma geleca de moleza. E era justamente aquele momento que eu estava falando do propósito, onde eu percebi que aquele impulso extra que eu tinha dado, porque eu precisava do dinheiro para fazer a minha transição de carreira, estava chegando ao fim. O meu corpo estava dizendo assim, não vai dar. E eu lembro exatamente há quase 15 anos atrás que eu tive esse mesmo sintoma na empresa que eu tinha. Um dia chegou numa sexta-feira à noite, era o dia mais cheio em agência de publicidade. Eu tinha um trabalho gigantesco para entregar, um trabalho que envolvia, sei lá, na época uns 200 mil reais, e era um trabalho de embalagem super complicado, estava dando muito problema com aquilo lá. Eu falava, meu Deus, se eu tiver que pagar por isso, eu tô lascada. E eu tava no meio da minha empresa e eu comecei a sentir que meu coração ia parar. E eu falei, me leva para o hospital que eu vou morrer. Cheguei no hospital, a moça falou, você não tem nada. Eu falei, não, minha senhora, você não tá entendendo, eu vou morrer. Daí ela falou, não, você não tem nada. Eu falei, não, você pode, vou morrer. Ela falou, não, você deve estar com uma síndrome de cansaço, até esqueci o nome. Aí eu falei, beleza, eu não vou morrer. Ela falou, não. Aí eu voltei pro meu trabalho. Quando eu cheguei lá, eu senti toda a sensação de novo. Eu falei, caramba, eu vou morrer. Aí eu falei, não, então eu não posso ir pro meu trabalho, eu vou pra minha casa. Eu cheguei em casa para trabalhar de casa. Quando eu liguei o computador, veio a sensação toda de novo. E aí eu falei, vou morrer. Aí procurei um médico. O médico falou assim, quanto tempo você não tira férias? Eu falei, nunca tirei férias. Eu estava com uns 32 anos. Aí ele, como assim? Eu falei, nunca tirei férias. Aí ele falou, você precisa de férias, você precisa descansar. E é isso, a gente faz isso, né? A gente faz isso, a gente tá sempre lá no último, do limite. O corpo tá explodindo e a gente no limite. Então, a boa notícia, né? O burnout, ele é ligado muito à questão do trabalho. Eu senti isso, eu senti que o meu corpo, eu chegava no trabalho, o meu corpo inteiro começava a doer. Meu corpo inteiro, ele se retraía de uma forma que era uma dor tão grande e ao mesmo tempo ela era em todo o corpo. O meu corpo, ele fazia assim, ó, né? Ele tensionava. E aí eu te falo assim, o teu corpo tá dando que sinais para você? Que sinais?
Porque tem uma hora que eu falei, né? Eu falei na minha live do propósito. Teve um dia que eu vi que eu não ia mais conseguir manter aquilo na frente. Que sinais que o seu corpo está te dando há tempos e você não escuta? Ok? Preciso de um milagre, pílula mágica. E aí, vamos para a solução. Então, todo mundo já sabe, né? E é aquela sensação de acordar cansada. Quem aqui já acordou cansada? Quem aqui já acordou cansada? Durante 2, 3 anos da minha vida, sistematicamente eu falava assim, meu Deus do céu, isso é um peso. E a gente não escuta o nosso corpo, a gente não escuta o nosso corpo dizendo, eu vou pifar. Até o dia que ele pifa. Pifa mesmo. Então, no meu último mês de trabalho, antes de eu decidir que eu ia sair mesmo, uns 2 dias antes de eu sair, eu cheguei no meio do trabalho, eu tive uma crise de uma dor, uma sensação, aquela sensação de que eu ia morrer. E era o meu corpo dizendo, não dá mais, eu não consigo mais fazer isso. Né? Olha, ó, crise de pânico, meu marido tem isso às vezes. A meditação ajuda muito na crise de pânico também, viu? Eu tenho muitos clientes, inclusive eu, que teve muitos bons resultados. Boa notícia. E aí, por que eu resolvi falar disso hoje? Porque muitas pessoas estão nesse cansaço. Toda e qualquer transformação que você for fazer na sua vida, você precisa ter essa base para sustentar. Porque se você não tiver essa base energética sólida para dar o passo seguinte, você vai começar, você vai se sobrecarregar e você vai se frustrar. E aí o ciclo começa tudo de novo. E vem a culpa, e vem a sensação de que você não é boa o suficiente. Vem uma autocobrança. Aí geralmente o que a gente faz? A gente quer fazer mais curso porque a gente acha que não é capaz. Né? A Márcia está falando, ó, já estou cansada de manhã. Então a gente precisa realmente ter uma forma. Deu uma pausa aqui. Vamos para a boa notícia 9h40. E aí o que acontece? A meditação é um grande aliado para essa gestão energética. Por quê? Porque tudo na sua vida, tudo mesmo. Se você precisa de coragem, você não precisa ter coragem, você cria coragem. Se você precisa ter paz, você não vai lá e espera a paz chegar, você cria a sua paz. Tudo é gestão, a forma como você vai gerir a sua vida. Se você está cansado, com burnout, com estresse, vou te dizer, tua vida não vai para frente se você tiver com cansaço. Você não tem energia para chegar lá na frente. Você precisa criar energia. A meditação é uma ferramenta que ela trabalha diretamente no nosso centro energético. Não é só aquela sensação de bem-estar, né? Mas ela permite que o seu corpo descanse profundamente. Porque o que acontece? No nosso ciclo do sono, aqui tá, a gente tem, tudo é uma questão de onda cerebral. Então, a gente demora um tempo para chegar no estágio do sono, onde a gente pode descansar profundamente, que é o sono REM, e lidar com as questões emocionais que sobrecarregaram o nosso sistema nervoso. Como hoje a vida nos leva para essa recorrente estímulo, a gente demora muito para desligar. A mente está sempre funcionando na alta velocidade. E aí a gente não consegue ter a quantidade de sono suficiente e a qualidade do sono suficiente para lidar com toda essa carga emocional que eu estou contando há 40 minutos. De tudo aquilo que a gente cria na nossa vida, de expectativa, de estresse e de sobrecarga de estímulo. Então, a melhor forma de você lidar com isso não é só procurar ter noites melhores. Claro que é bom, mas tem gente que de fato não consegue, vai no médico, toma remédio e tudo. Então, você tem que ter algo externo que melhore a forma
que possa fazer por você, te dar o sono, digamos assim, te dar a qualidade que o sono te dá, para você ter que lidar com toda a carga emocional. E a meditação, gente, ela, com a prática de olhos fechados durante 20 minutos, ela te proporciona um descanso 2 vezes mais profundo que o seu sono mais profundo. Por quê? Porque ao meditar eu vou diretamente para as ondas cerebrais que permitem que o meu corpo desempenhe as atividades como secretar hormônios, reorganizar coisas, por exemplo, dissolver aquela quantidade de cortisol e adrenalina que a gente desperta ao longo do dia para esse mecanismo de lutar, né? E aí você vai lidando da vida de dentro para fora, você vai lidando porque assim, você organiza a casa, você deixa a sua casa no melhor estado possível para que você possa desempenhar as atividades na vida com mais energia. Energia, gente, não é só bem-estar, energia vem clareza mental. Vamos falar aqui uma coisa bem séria. Quantas vezes no seu dia você acha que você não tem capacidade para tomar uma decisão? Né? As decisões do nosso dia a dia, eles são uma das coisas que mais esgotam o nosso sistema nervoso. Eu contei isso lá quando eu fiz o meu reality com o Bruno e Juliane, que na época que eu fiz a construção da minha casa, olha, eu saí do meu emprego, eu queria montar o meu negócio, eu estava construindo uma casa, eu construí essa casa do meu planejamento, da minha cabeça, e todo o parafuso, tudo que está aqui dentro dessa casa, tudo, 100%. Ou eu comprei, ou passou pelo meu crivo, porque eu acompanhei todos os dias a construção da casa. Eu comprei os tijolos, eu comprei as postas, comprei as maçanetas, comprei o verniz, decidi o piso, decidi usar. Você pode imaginar o tanto de decisão que você tem que tomar para construir uma casa? Que telhado, que luz, que isso, que piso, que verniz, que cor. E eu lembro que no final da construção da casa, um dia que eu tive um ataque mesmo. Eu fui escolher, gente, uma coisa que eu amo, que era a parte de decoração. Eu fui escolher o varão da sala. E eu cheguei no chão da loja, eu comecei a chorar, porque eu não conseguia decidir o varão da sala. E uma outra vez que eu tava comprando a parte de torneira, foi bem, bem louco. Olha aí, a gente sempre no limite ali, né? Eu sozinhona lá, cheguei na loja, cada vez que eu tinha que escolher uma torneira, eu parava e chorava. Aí o moço, pelo amor de Deus, minha senhora, o que tá acontecendo? Eu falei, não, moço, tá tudo bem, eu só tô cansada mesmo, mas vamos seguir em frente. Aí eu ia na outra torneira, dava uma choradinha, aí ele falava, moça, pelo amor de Deus, eu vou chamar alguém. Eu, não, moço, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Passei o dia na loja de material de construção, parando e chorando. Olha que maluquice que a gente fala. Aí eu vou falar mais uma coisa, Karine, eu vou vender meu peixe aqui pra você. Minha filha estava grávida nesse mesmo período. Minha filha de 18 anos, grávida. E tudo isso acontecendo. É claro que eu tinha que estar cansada. Só que sabe o que eu achava? Eu falava, cara, mas eu já lidei com coisas bem piores. Eu dou conta. Eu sou foda. E aí nesse eu sou foda que a gente se lasca. Não, mas eu já fiz coisas bem piores que isso. E meu corpo no frangalho, né? O corpo no frangalho. Então, a gente tá sempre no limite. E olha que eu meditava. Olha que eu recomendo fortemente que você procure um médico. Veja se tá tudo bem, se tem alguma coisa que você possa fazer. Às vezes é uma falta de vitamina, às vezes você tá com sódio assim assado, né? Eu fiz um combo de coisas, assim, mas eu tava esgotada, mas principalmente emocionalmente, da responsabilidade de construir uma casa, da minha filha grávida. Minha filha, foi muito difícil a gravidez dela, então muita carga emocional vinha aí, e eu fazendo uma transição de carreira, deixando uma carreira de quase 30 anos para trás,
e o dinheiro só sai, ele não entra, né? Casa é isso aqui. Eu me organizei para fazer uma transição de carreira. A casa consumiu o dobro do que estava previsto, consumiu todos os meus recursos para fazer a transição de carreira, tudo acontecendo. E eu achando que tinha que estar tudo normal. Né? Então, a meditação é um grande recurso. Por quê? Porque você pode produzir mais energia. Simplesmente meditando 20 minutos por dia, você vai dar mais descanso ao seu corpo do que uma noite de sono. Gente, isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Isso é você dar ao seu corpo, porque assim, eu volto a dizer que eu faço muita questão de frisar o nosso nível de energético para fazer uma transição, porque a gente precisa criar o insumo para a transformação. E sem, por exemplo, energia, o seu cérebro não faz novas sinapses. Quer dizer que você vai permanecer a vida toda no estado antigo, porque você não tem energia nem para fazer novas sinapses. Seu corpo está trabalhando no modo econômico. Teu corpo ele está segurando tudo. Entende? Aqui, ó, mas afirmar que já passei por coisa pior é uma autossabotagem. Karine, eu não gosto dessa palavra autossabotagem. Vou falar isso com muito cuidado, porque assim como a alta performance, a autossabotagem, muitas vezes eu me perguntava assim, será que eu não tenho uma crença que tá isso assim? E você tá lá lascada, e você ainda tá pensando se é autossabotagem. Assim, essa autossabotagem para mim vem com um peso muito grande, né? Mas eu sim, consistentemente, e aí eu vou falar uma coisa bem legal para vocês, assim, eu tenho sempre um balizador externo na minha vida, eu elegi balizadores externos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que fiz muitos cursos, eu tenho uma noção de consciência, autodesenvolvimento, mas tem horas que eu não consigo enxergar. Então, se eu me pergunto se é autossabotagem, antes de eu ficar tentando resolver, eu vou para os meus conselheiros, né? Então, os meus conselheiros, eu assim, falo assim, olha, tem alguma coisa de saúde que eu preciso resolver? Sim, não, resolvo. Meu conselheiro de performance, aonde eu tô pecando, né? Meu conselheiro para dizer assim, isso é um processo de autossabotagem ou eu tô mesmo cansada? E tem uma coisa muito delicada nesse processo de autossabotagem, porque quando a gente é da turma do desenvolvimento pessoal, a gente está sempre procurando o que está errado. A gente está sempre atrás de um processo psicológico que tenha me levado a isso, e às vezes a gente só está cansada mesmo, entende? E às vezes a gente só precisa mesmo arrumar um jeito de se descansar mais profundamente. Não é um processo que se iniciou aos 3 anos de idade, que o seu pai, que a sua mãe, que você precisa fazer uma constelação sistêmica para desbloquear. Tu tá cansada, guria. Entende? Por isso eu tenho muito cuidado com essa palavra autossabotagem, porque também às vezes ela bota um peso que não tem. E eu vou falar para você uma coisa, dentro de todo esse processo, com tudo que eu sei de autoconhecimento, e eu dou palestra disso, eu falo palestra de energia, e eu falo tudo isso, eu não acreditava, eu achava que era eu que estava sendo fraca. E aí eu fui no médico, e aí ele falou assim, deixa eu te falar, você tá esgotada, ponto. E aí o dia que ele me falou isso, foi o dia que ele me autorizou a dizer, meu Deus do céu, eu tô esgotada. Eu não tenho que voltar nos 3 anos de idade, fazer um rebirth pra compreender. Eu tô esgotada, cara. Eu tô construindo uma casa. Eu vou 3 vezes por dia comprar pneu, não sei o que. Pneu. Cimento, não sei o que. Minha filha tá dando 5 surtos por dia. Eu tô fazendo uma transição de carreira. Eu tô aprendendo um mercado que eu não sei bosta nenhuma dele. A minha vida tá doida e eu querendo arrumar uma solução de 3 anos, entendeu?
Você tá cansada. E o teu corpo tá assim. E eu lá, ai, mas... Aí eu fazia planilhas, né? Eu botava em prática tudo que eu aprendi da alta performance e tal. Autossabotagem, porra nenhuma, eu tô cansada mesmo. Então, a gente, principalmente a turma do autoconhecimento, eu já vi muita gente mesmo, ficar andando em círculos por coisas que são bem mais simples, né? Eu já vi muita gente procurar problema em coisa que não existe, né? E aí não tem jeito de você seguir a vida se você não tiver o mínimo de condição energética. A vida, sabe por quê? Gente, não é só gente chata que acaba com a nossa vida, gente cansada não tem alegria. Eu lembro, olha, vocês me conhecem aqui, vocês sabem o meu nível de energia, vocês sabem o meu nível de alegria. Eu sou uma pessoa, eu sou assim na minha vida, eu tenho essa energia, eu gosto de rir alto, eu gosto de dançar, eu gosto de tudo. Eu lembro que eu passei uns meses, assim, que eu ia, por exemplo, para um almoço da família, que eu falo merda e tudo, eu ficava assim, ó. Aí alguém falava assim, o que você tem? Aí eu falava assim, eu tô cansada. Aí as pessoas falavam, vamos sair, vamos não sei o quê, vamos querendo animar você. Daí eu falava assim, não tenho energia. Assim, eu não respondia, eu não tinha mais nem como, às vezes eu não conseguia nem falar, né? Então, é fazer um exercício, olha, a meditação, ela te dá essa qualidade de você, primeiro, poder acessar várias vezes por dia esse lugar onde o seu corpo se reorganiza e lida com o trato faz esse trato emocional dessa sobrecarga de maneira eficiente e assertiva, pelo menos uma vez por dia. Mas se você realmente está num estado de mais alerta, faça 2, faça 3. Aqui a Dai é a nossa companheira de meditação, né, Dai? Há muitos anos ela pratica. Ela entrou aqui. Mas principalmente, minha gente, a gente precisa criar o ambiente interno até para perceber que a felicidade está aqui. E eu falo aqui, esse é o meu tema da aula. Eu falo aqui todos os dias, a felicidade e o amor estão dentro de você. Você só precisa acessar isso. E eu passei uns meses, eu falava assim, gente, para onde que foi essa alegria toda? E eu falava, será que eu tô doida? Né? Eu tenho essa experiência, mas assim, o cansaço, ele não me permitia mais nada. E sempre vocês se lembram, gente, que o que faz o estado de consciência da consciência suprema, é justamente a capacidade que a gente tem de associar o estado de vigília, que é máxima alertidade, com o máximo de descanso. E é exatamente essa combinação que faz com que a gente acesse níveis mais profundos da nossa consciência. E se a gente não está conseguindo nem ter o descanso, quiçá acessar isso, sabe? E muitas vezes o próprio... a alegria vai embora. E às vezes a gente está se culpando, né? E o que a gente precisa? Ter uma gestão consciente da energia que a gente produz e da energia que a gente precisa tirar do nosso sistema nervoso, que se acumula. Entendeu? Minha terapeuta me ajuda com depressão, quando me viu nesse estado de cansaço. Cara, vou falar pra você, eu não conheço você, Dea, cara, mas a depressão, eu já contei aqui dos meus problemas com depressão. Na época que eu estava mais punk da minha depressão, eu entendi, naquela época, eu tinha uns 18 anos, e eu trabalhava com produção de vídeo. Eu entendi que
que todas as vezes que eu estava cansada, os sintomas da depressão pioravam. Então, assim, a gestão do cansaço para a depressão, ela é essencial para você sair do buraco. Se você não fizer uma gestão disso, você não sai da depressão. Sério. Então, e é tudo em doses homeopáticas. E eu sei que, porque eu passei por isso, Caran, que às vezes, quando você está num nível de depressão tão grande, às vezes você dá 5 passos, é um grande passo. Porque você não tem energia. E às vezes eu comecei a melhorar da minha depressão quando eu comecei a criar mais energia, que era dar 5 passos. Daí eu ia até embaixo do prédio e voltava. Daí eu ia até a esquina e voltava. Daí eu caminhava 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Às vezes 1 minuto de caminhada era muito. E eu tive que sair dessa produtora de vídeo, porque eu virava muitas noites fazendo produção, e porque eu entendi que a minha saúde ia pro mico se eu ficasse cansada, né? A depressão e o cansaço. E aí, minha amiga, tome as providências médicas, encontre a melhor equipe, mas faça uma gestão da sua depressão. E eu recomendo muito a meditação. Porque a meditação, ela vai lá no seu sistema nervoso e ela deixa ele tinindo. Ele é um grande aliado. E aí fica o convite, e já vamos encerrar aqui a nossa live, que o convite tudo que a gente faz com autorreferência, a gente tem o mesmo resultado. Então, assim, se você vai se analisar, se você fala, não, eu vou resolver isso, não, eu vou fazer o exercício, não... Busque sempre uma referência externa para qualquer caminhada de autoconhecimento que você for fazer. Eleja uma equipe que possa olhar com os olhos que você não consegue ver com a consciência que você tem hoje. Então, se você tem um terapeuta, se você tem um coach, se você tem uma monja, a gente precisa desse olhar externo para a gente enxergar nossos pontos cegos e ter resultados diferentes, porque quando a gente olha para a nossa realidade, o nosso cérebro também nos leva para os mesmos caminhos, ele não mostra soluções diferentes. E até nisso a meditação ela é legal, porque ela imediatamente cria novas sinapses cerebrais. E aí que a transformação acontece, porque aí o seu cérebro não vai mais naquele caminho. Porque você criou outro ambiente químico dentro do seu cérebro, ele cria novas sinapses. E aí eu falo que a meditação, ela propicia a mudança de dentro para fora. Eu começo a dar ao meu corpo a química necessária para ele se transformar. Ele cria novas sinapses e me mostra novos caminhos. Era isso que eu queria falar. Estamos no final da nossa live. Eleja alguém para fazer essa caminhada de fora com você, para você não cair nas esparrelas. Pratique meditação. Procure minimizar. Eu não falei 1/5 do que eu queria falar, mas tá ótimo. Eleja uma rotina de não minimizar as coisas que você sabe que fazem mal para você, sabe? Tome rédea da sua vida. Você é o criador da sua vida, você criou a sua vida como ela está hoje, você tem a capacidade plena e completa de recriar ela nos moldes que você quer. Você não é uma vítima de nada, você é o criador, você só não sabe disso. Obrigada, Márcia. Gente, estamos no final. Hoje eu vou colocar o material de ontem lá no Telegram e amanhã eu coloco o material de hoje. E façam a sua prática. Lá no Telegram também tá a prática de meditação que eu sugiro. Amanhã a nossa live vai ser sobre perdão. Tcharam! Se vocês tiverem algum assunto que vocês querem que eu fale, me manda, porque a gente tá no nosso 15º dia, vamos pro 16º, então a hora é agora de pedir temas. E esse vídeo fica disponível no IGTV e depois vai para o YouTube. Com muito carinho, eu deixo vocês e até amanhã.